Vamos para a mensagem de hoje. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. A partir desse versículo, o versículo aqui não está dizendo confessar apenas com a boca, né? Porque os hipócritas é que fazem essas coisas. E Jesus bem nos alertou acerca da hipocrisia, né? Então, confessar, como os hipócritas faziam, orando em pé nas praças, né? Querendo ser visto pelos homens, e apenas isso, né? Não é uma confissão verdadeira, porque a confissão ela está dentro de cada pessoa. Muitas pessoas acham que não precisam de Deus, não precisam seguir Deus, e Deus não faz questão de que elas o sigam. O Evangelho, ele não é uma festa, uma brincadeira. Pelo contrário, há um preço que você pode pagar por se tornar cristão, dependendo da época e do local que você vive, né? Chega ao ponto de algumas pessoas até, e de forma imatura, né, tentam enfrentar uma sociedade de uma outra religião e acabam morrendo no início da fé, quando na verdade elas deveriam ter mais sabedoria para se ocultar, viver a fé no seu interior por enquanto, até ter uma possibilidade de sair daquele lugar ou de ir para um lugar onde ela possa manifestar a sua fé, né? Porque não tem proveito algum o cara confessar a fé e depois de morrer, né? A não ser que seja algo dentro do querer divino, né? Então, no Brasil, as pessoas acreditam em qualquer pessoa que diz ser cristão. Você pode ver isso dentro da política, né? Muitos políticos dizem que têm valores cristãos, e quando você faz uma avaliação das ações desses políticos, você os encontra pior do que aqueles que não confessam fé alguma ou aqueles que confessam outra fé. A hipocrisia. Jesus sempre disse: o rio não pode dar dois tipos de água, ou ele dá água amarga ou água doce. Uma árvore não dá dois tipos de fruto, ou dá fruto bom ou dá fruto ruim. A árvore boa dá bons frutos e a árvore ruim dá maus frutos. Eu acho que a dificuldade maior do brasileiro é saber diferenciar isso, né? Então, qualquer pessoa que se apresenta como defensor da moral dos bons costumes, ou defensor da igreja, ou se diz, fala no nome de Deus, ele precisa ser avaliado. Ele precisa ser avaliado pela igreja. Se realmente aquilo não passa de palavras para poder receber alguns adeptos, é o que nós vemos hoje em dia. Nós vivemos num país onde a hipocrisia ela rola solta, né? Muitos líderes espirituais são como um câncer na igreja, são como cigarro, fazem mal para o seu rebanho. A única coisa que salva os cristãos são os outros cristãos. Você está numa igreja onde o líder é totalmente voltado para o dinheiro, né? Muitos são assim, mas dentro da igreja muitas pessoas elas não têm esse costume, né? Aí fica uma questão assim, as pessoas que têm a comunhão ali, elas, elas conseguem se beneficiar da fé, elas conseguem ser salvas naquele meio, mas elas poderiam ter um conhecimento muito melhor da Bíblia, elas poderiam ter deixado de fazer muitas ações que são mal orientadas pela igreja, né? Tem gente que tem muitos atritos com religiões de matriz africana, com outras religiões, e tem gente que tem processos por conta de atitudes que não, tipo assim, que foram mal compreendidas dentro da igreja, foram mal ensinadas. No momento em que uma pessoa usa a igreja para benefício próprio, existem duas questões. Ou ele nunca foi cristão e está se aproveitando da igreja, ou ele foi cristão um dia, né, e abandonou a confiança em Deus e passou a seguir na mesma doutrina de Balaão, né, um profeta de Deus que era avarento. Então, era um homem chamado por Deus, mas que tinha uma tendência ao materialismo.
E muitas vezes você vê Balaão se deixando dominar pelo materialismo. Então Deus tinha um chamado na vida dele, mas ele tinha uma inclinação para o dinheiro. E isso é comum no mundo de hoje. As pessoas veem a igreja uma oportunidade e se beneficiam dela. O pior é que elas não conseguem enxergar o quão tolas elas estão sendo, porque elas conseguem transmitir para o mundo todo a ignorância dela. A pessoa fala coisas sem conceitos, coisas sem nexo algum, coisas sem valor espiritual algum, tenta se passar por sábio, mas é tido por tolo, né? Quando vem um especialista em certa área que vai falar de um assunto teológico ou até um assunto secular, o cara passa como um idiota. Simplesmente ele mostra para todo mundo a sua estutícia, né? A sua burrice, né? Então Deus não dá, o verdadeiro conhecimento é reservado para os retos, né? Deus é um escudo para os que caminham na sinceridade, está lá em Provérbio 2:6, 2:7, por aí. Então, o cara ele tenta utilizar da igreja por benefício próprio, mas ele não consegue se esconder, porque não é nada encoberto que não vai ser revelado. E quando é revelado, a gente vê a quantidade de cristãos na política. PSC, Partido Socialista Cristão, é uma vergonha. Um monte de pastores presos, um monte de representante de igreja preso. E a outra vergonha é a igreja não expurgar esses caras, ficar mantendo esses caras, protegendo esses caras, porque eles são a pior raça de pessoas que existe no meio da igreja. Esses são os impuros na fé, que Paulo diz. Mas não, mas a igreja fica defendendo porque tem afeto. Você tem que ter afeto pelo conceito bíblico. Você tem que ter afeto por Jesus. A ninguém conhecemos senão a Jesus. Ele é importante. Eu já tive muitos amigos que eu tive que deixar para trás, né? Porque seguiram em conceitos errados. Eu tive muitos amigos que a gente debatia assuntos e parece que não entrava aquilo na cabeça, parece que não entendia. E tinha uns que entendiam, mas preferiam viver daquela maneira. Então, a gente vai abandonando essas pessoas. Não tem como como a Bíblia diz, andarão dois juntos se não tiver de comum acordo. Se não tem um comum acordo em certos assuntos, você se divide, você se separa, você segue. Cada um vai para o seu lado. Chegou a hora de mudança, como foi com Abraão e Ló. Chega uma hora que o atrito chega e você não vê uma tentativa de solução para aquilo, você não vê uma humildade daquele que se esperava humildade, então você diz, segue, escolhe o lugar para você ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Chega uma hora que você precisa abrir, né? Então não tem como conviver nesse tipo de entendimento, né? O pior é que quando você que está errado que você vai, né? Esse que é o pior. Mas essa questão, confissão de fé, se dá todos os dias. Aquele que confessa, esse confessar é diariamente. É todos os dias essa confissão, né? Com a sua vida, com as suas atitudes. Hoje em dia nós vivemos numa época tão esquisita, uma época que a pessoa te deve e ela não quer ser cobrada, sabe? A pessoa te deve, aí você vai cobrar, ela acha que você que está errado de cobrar ela. É muito complicado a época que nós estamos vivendo. É uma época muito difícil de pessoas que às vezes estão na igreja fazendo esse tipo de coisa, né? Aí pega um dinheiro com um agiota aí, leva-lhe uma coça e é uma época muito difícil de lidar com o ser humano. Às vezes é melhor você deixar as coisas para lá e não ter mais amizade com aquela pessoa, esquecer que ela existe. Porque é tanto aborrecimento que surge, né? Pessoas que você confia ali em alguma situação, algum valor, algum bem, e você às vezes precisa daquilo, você empresta algo, você vai naquela tentativa de ajudar e só quebra a cara. E o pior é que pessoas que às vezes dizem que são cristãs e fazem isso. E elas acham que está bem, tudo que você planta você vai colher. Você colhe o que você planta, tá? Você vai cobrar uma pessoa que já está te devendo há 3, 4 meses, a pessoa joga um monte de problema. Existe até um vídeo que diz assim, eu não quero mais emprestar nada, não vou emprestar mais nada, porque quando eu vou pedir a coisa de volta, sempre alguém perde o emprego, a mãe morre,
a casa cai, telha voa, sempre a conta de luz chega duplicada, o patrão não paga, sempre tem uma desculpa, né? É esse o mundo que nós estamos vivendo, de lidar com pessoas. Aí o que que vai acontecendo com o ser humano? Ele vai se fechando. Ele vai se fechando para as outras pessoas. Ele não consegue conviver com as pessoas ao seu redor, né? Que ele não confia mais nas pessoas. As pessoas, elas são, muitas são enganadoras. Tem pessoas que sempre tiveram valores, sempre tiveram. E de um dia para o outro muda esses valores. De um dia para o outro passa a ser uma pessoa do mal. Sabe, uma árvore boa não deveria dar maus frutos, mas começa a dar maus frutos e mau cheiro. E ali você não tem como conviver com uma pessoa assim. A gente fala, quando fala de perdão, você percebe que Jesus fala que se aquele que pecou contra você vier até você, né? Quando alguém vem até você querendo perdão, tem que haver uma disposição dela, né? E você, eu vou te dar um exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Se eu devo algo a uma pessoa, né? Estou devendo ali algo a uma pessoa, vamos supor R$ 1.000, e eu não tenho esse dinheiro para pagar. Como que eu posso tentar o perdão daquela pessoa? É só em palavras? A gente vê lá na vida de Zaqueu que o perdão dele não veio só em palavras, não, veio em atitudes. Ele tinha como resolver o problema, ele tinha bens, então se eu tenho defraudado, eu restituo quadruplicado. Eu devolvo conforme a lei 4 vezes. Eu cumpro a lei, eu vou restituir. Imagina Zaqueu chegando lá, estou restituindo segundo a lei. Isso é demonstração de perdão, de que a pessoa quer mudar, tá? E pagou um preço mais alto do que o dinheiro que ela pegou, né? 4 vezes mais. Então a pessoa vem, pede perdão e ela não acha que tem obrigação alguma de consertar, reparar as perdas. Não. Quem quer perdão tem que reparar as perdas, se possível. Se não for possível, aos poucos. Olha, hoje eu não tenho 1.000, mas eu te dou 100, mas eu te dou 50, mas eu vou te dar tanto e vou quitar essa dívida. Isso é desejo de perdão. Isso é uma pessoa que realmente está se esforçando para conseguir, que realmente ela se importa com a sua amizade, porque no mundo de hoje o dinheiro está fazendo com que a amizade se perca. Aí você tem um amigo que você passou a perna, às vezes por causa de 20, R$ 30, e amanhã depois, na época de dificuldade, você sente vergonha de ir lá e falar com aquela pessoa que você perdeu uma amizade lá no passado e agora você não tem como pedir socorro, porque a vergonha ela vai te impedir de chegar até lá, né? Às vezes tem gente que vem na cara de pau, mas e às vezes a gente até resolve ajudar, mesmo assim, né? Tem esse tipo de coisa. Mas tem gente que guarda. Tem gente que guarda. Ainda, quando que alguém te deve, quando a pessoa passa na rua, o valor vem na hora. É um extrato virtual, né? É um pixel, é um extrato virtual que aparece na tua mente. Aquela pessoa, ou aquela pessoa falou mal, ou aquela pessoa fez alguma coisa contra você. A mente humana, ela esquece tudo, mas ela sempre lembra de alguém que te deve, alguém que te passou a perna, alguém que te fez algum agravo. Não adianta, passa anos e anos e a mente lembra, porque foi algo que às vezes feriu. Tem gente que não se preocupa em ferir as outras pessoas. Naquele momento que você não pagou a sua dívida, você pode ter deixado aquela pessoa que te ajudou numa situação de precisar também. Numa situação que às vezes ela deixou de pagar as dívidas dela para ajudar você se deu bem aí, e ela se encalacrou em dívidas. E às vezes até hoje está tentando resolver aquele problema, dependendo dos valores. Mas tem gente que não entende isso. Não entende. A amizade é algo cultivado, é algo que se perde muito fácil, tá? Se perde muito fácil. A Bíblia fala que o coração ofendido ele é como as trancas de um castelo, né? As portas de um castelo que se tranca por dentro. É aquela porta enorme de madeira que tem uma travessa de outra madeira mais grossa que tampa a porta do castelo. Só dá para abrir por dentro, só quem está dentro consegue abrir. Daí você entende que uma pessoa ofendida, ela guarda aquilo, ela está trancada. Você pode até ver sorrisos, você pode até ver ações boas, mas dentro dela há uma tranca que ela não vai mais abrir. Essa porta não se abre mais para você.
como antigamente. Você não tem mais acesso a dentro do castelo como você tinha, né? Porque você quebrou, houve uma quebra de confiança. Com a quebra de confiança, aquela porta se fecha. Bom é aquela pessoa que tem sempre as portas abertas em todo o lugar, em todo o coração, né? É aquela pessoa que, quando você conversa, você vê se você recebe sinceridade, você recebe conhecimento, a pessoa confia, conversa com você, você recebe conhecimento, a pessoa não retém nada, conversa com, não estou falando de fofoca, estou falando de conhecimento, de coisas boas. Às vezes, uma coisa boa que a pessoa descobre na vida, ó, faz isso aqui que você ganha dinheiro também, compra isso aqui e revende ali. Coisas boas que às vezes você poderia receber de uma pessoa, mas se ela tiver trancado o coração dela, ela não vai te ajudar, não. Ela não vai te ajudar. Você vê que quando você perde emprego, é como se você fosse um leproso. Todo mundo corre. É como as pessoas não querem mais parar perto de você. Porque aí esse cara vai me pedir emprego, aí esse cara vai me pedir dinheiro. As pessoas sempre imaginam isso, né? Bom seria que ela chegasse, pô, amigo, você realmente está precisando de alguma coisa? Como é que está a sua vida? Como é que tá? Não, cada um por si. E Deus por todos, né? Cada um por si. Não é mais um por todos e todos por um, não. É um por um e ninguém por nós. Realmente é a verdade. Mas o amigo realmente se preocupa. Ele tenta abrir portas, às vezes até onde não tem, né? Às vezes, não estou falando que você vai derrubar uma pessoa da empresa para botar outra pessoa, não. Eu estou falando que às vezes você vê uma oportunidade ali, um lugar que não ia ter um funcionário, e você conversa com as suas influências. Pô, tô com um amigo aí, pô, gente boa, trabalhador, cara do bem, cara honesto, tá precisando de trabalho aí. Pô, será que não tem como abrir uma portinha, mais uma portinha aí? E às vezes a pessoa com influência consegue ajudar, né? Consegue ajudar. E é bom que a pessoa honre essa ajuda, porque às vezes você bota pessoas e depois se arrepende, né? Depois acaba aquela pessoa te fazendo mal dentro da empresa. O ser humano é cheio de surpresinha, é igual Kinder Ovo, é cheio de surpresa, né? Para não dizer armadilhas. Mas tem muita gente que realmente honra quando você ajuda ali, né? E às vezes você ajuda uma pessoa aqui, aquela pessoa vai mais à frente, lá na frente ela te puxa junto. Tem gente que não te puxa não, vai embora, nem olha para trás. Como já tive pessoas assim na minha vida, de você ajudar aquela pessoa a chegar num lugar e se esquecer que você até ajudou, né? Porque eu acho que quando você é uma pessoa que tem um raciocínio, pô, eu cheguei aqui porque aquela pessoa me estendeu a mão lá atrás. Sem ela, eu não estaria aqui. O que eu posso fazer por ela hoje? Isso é bom. Isso é sinal de valorização, isso é sinal de amizade, isso é sinal de. Não, a pessoa vai embora. Não se esquece que você existiu alguma vez na vida. E lá na frente acho que chegou lá sozinho. Tem um monte de gente na vida que acha que tá lá naquele emprego lá, ou naquela casa, ou naquele bairro, que chegou sozinho. Ninguém o ajudou, não. É um orgulho meio que besta, né? E é assim a vida.